No Brasil, tem muita gente preocupada com o equilíbrio entre o meio ambiente e as comunidades. Esse estilo de vida se chama, sabe como? Já ouviu falar, olha só, em permacultura, que é a preocupação de desenvolver uma cultura permanente. E essa filosofia de vida não é só para quem mora no campo, não. Dá para fazer isso nas cidades, na sua casa, dá até para economizar um bom dinheiro. Uma garrafinha como essa, assim, no chão, é lixo puro. O destino dela deveria ser diferente. Ou ela deveria estar numa cesta de lixo, ou ela poderia estar aqui numa chácara como essa, aqui em Brasília. Ficou curioso? Então vem com a gente ver que outro uso eles deram para essa garrafinha e que outras atitudes sustentáveis eles desenvolveram por aqui. Cláudio era estudante universitário quando participou de um curso sobre permacultura. Alguns anos depois, ele fundou o IPOEMA, um instituto que difunde os conceitos dessa prática. Bom, Cláudio, aqui a gente está no seu viveiro, certo? E aqui está a nossa garrafinha. Esse é o uso que a gente dá aqui, né? Então ela faz a função de um aspersor. O que é aspersor? O aspersor é o que joga água. O aspersor também otimiza o uso da água, evitando o desperdício. Esse é um dos objetivos da permacultura. O objetivo principal dela é a ocupação humana sustentável. Então, quando a gente fala de ocupação humana, a gente está falando de moradia, a gente está falando de produção alimentar, de geração e consumo de energia, oferta e tratamento de água. O conceito de permacultura foi criado na Austrália pelos biólogos Bill Mollison e David Hungry na década de 1970. A prática se espalhou pelo mundo. No Brasil, chegou em 1992. Hoje, são pelo menos 40 institutos e comunidades, entre eles o IPOEMA, do Cláudio. Vamos para onde agora? Bom, agora vamos mostrar ali o banheiro seco. Banheiro seco. Bom, mas chegando, antes de chegar aqui no banheiro seco, esse chãozinho que você fez, esse caminho aqui, ele também, você reutilizou É tudo coisas. Lixo de marmoraria aqui da região. Então eu gosto de brincar, eu digo que eu troco só uma palavrinha. Né? Eu troco o I pelo F e do lixo a gente faz luxo. Ô Cláudio, então o banheiro seco, o ideal é que ele seja alto. Exatamente. Para a gente poder ter a rampa, o que acumula o material sólido, é interessante a gente ter essa elevação. É aqui? É. Ao invés da gente acabar de usar o banheiro e dar uma descarga, aqui não tem nenhum botãozinho de descarga, o seu único trabalho é abrir essa portinha aqui, pegar a serragem e jogar aqui. Pronto. No banheiro seco, a serragem serve como descarga. Os resíduos ficam armazenados em câmaras de compostagem e são as bactérias das câmaras que fazem a decomposição do material. O resultado desse processo é o humus, adubo orgânico de alta qualidade para a agricultura. E por aqui tem muito mais. Casas feitas com paredes de terra crua, grandes cisternas, tratamento de água da chuva, fossas de bananeira. E para quem mora nos grandes centros urbanos, é possível também colocar em prática algumas dessas coisas? Perfeitamente. Por exemplo, na cidade, o que a gente tem que entender? A gente tem que mudar o consumo. E quando a gente diminui o consumo, a gente está dando uma grande contribuição. Diminuir o consumo era exatamente o que o Edson precisava fazer há alguns anos. Começou com uma dificuldade financeira que eu passei há uns 10 anos atrás, onde eu perdi o emprego, perdi o carro, a profissão que eu tinha já não tinha mais mercado. Então eu comecei a pesquisar formas de não gastar dinheiro. A primeira atitude do Edson foi fazer uma pequena horta em casa. Deu certo. Hoje parte da minha alimentação, principalmente as verduras, né, vem desses vasos. Mas ainda tinha os altos gastos com energia e água. Então eu desenvolvi um aquecedor solar feito com tubos de PVC. E essa tecnologia funciona muito bem, tenho isso até hoje. Água quente, num dia como hoje que tem sol, eu tomo banho com o chuveiro desligado e ainda
tenho que misturar água fria para conseguir tomar banho. Eu tenho aqui na mão 2 contas de luz do Edson, uma do período que ele não usava o aquecedor e uma quando ele já tinha começado a usar, né? O valor da primeira, R$ 90,51 e o da outra, R$ 60,96, ou seja, é uma economia de quase 30%. Né? Isso. Em 1 ano e pouco eu vou pagar tudo o que eu gastei para construir todo o sistema. E depois disso é só lucro. A gente resolveu dificultar mais um pouquinho e veio conferir se as práticas da permacultura podem ser usadas em lugares menores, mais fechados, nos apartamentos. Floriana fez a reforma do apartamento com baixo impacto ambiental. Na cozinha, eu fiz uma reforma de tirar os azulejos eram muito feios, estavam mofados. E ao invés de eu colocar novas coisas, eu deixei as estruturas aparentes. Então isso é outra técnica de economia de recursos. E por ali ela tem outras dicas. Esse é um liquidificador manual, a manivela. Ele é super útil para fazer as vitaminas matinais. Então aqui você deixou as cascas separadas e o caroço da manga também. Essas cascas eu vou levar para o meu minhocário. O meu minhocário é o lugar onde, digamos, o edifício de minhocas, né, que eu abrigo. E a gente vai utilizar ele para tratar os orgânicos. As minhocas vão ajudar na decomposição dos alimentos e transformá-los em humus. Depois de 2 meses, ele pode ser usado para adubar as outras plantas de Floriana. E até o chorume, o líquido resultado da decomposição dos resíduos orgânicos, depois de diluído, serve como fertilizante. Que para entrar nisso você tem que realmente estar afim, tá cansado de certas coisas e tá afim de experimentar o novo. Então, eu acho que requer mesmo uma interiorização de cada um, né? De querer realmente fazer a diferença. A permacultura está espalhada pelos 4 cantos do mundo. No México, as paredes das casas de Guanajuato são feitas de adobe, tijolos de barro que deixam o interior das casas mais fresco. Na ilha de Kefalônia, na Grécia, os moradores plantam hortas verticais e colhem frutos e legumes sem agrotóxicos. Na ecovila de Indanifor, na República de Camarões, nada de desperdício de água para irrigar as plantações. E no Afeganistão, a criançada aprende desde cedo as técnicas da permacultura.